Aleluia! Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes em seu coração nesse dia abençoado que Ele fez para te abençoar de maneira extraordinária. Hoje eu vou estar compartilhando uma breve passagem aqui da Palavra de Deus para abençoar o seu dia, abençoar a sua vida. E eu gostaria de introduzir fazendo uma pergunta. Até onde você conhece Jesus? Será que você tem uma percepção aí ampliada acerca de quem o Senhor é? Vamos à palavra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 8, do verso 22, a partir do verso 22, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em grande perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Aleluia! Essa passagem aqui é poderosa e nos revela muito acerca da natureza de Jesus, acerca de quem Ele é e também a nossa fragilidade, o nosso conhecimento limitado acerca do próprio Senhor Jesus. Nesse texto, eu gostaria de citar aqui algumas observações, que eu pude perceber ao longo da leitura, que aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos. Então veja, isso aqui é maravilhoso. Jesus, ele entrou na nossa vida, ele está no barco da nossa vida. Nós estávamos sem ele, estávamos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas teve um dia que ele entrou. E nesse dia, quando o confessamos, quando o recebemos em nosso coração, ele se faz morada, ele se faz presente em nós. Nós somos a habitação de Deus. E esse barco que aponta para a nossa vida, ele recebe agora essa vida, que é a própria vida do Senhor dentro de nós. E, dando continuidade, Jesus, ele disse aos discípulos: Passemos para outra banda do lago. Quando Jesus ele entrou no barco, a primeira coisa que ele falou foi: olha, a gente vai passar para o outro lado. O propósito é passar para o outro lado. Então, uma vez que Jesus ele entra no barco da sua vida e da minha vida, o intuito é que passemos para o outro lado. E partiram. No verso 23 do capítulo 8 diz assim: E navegando eles, Jesus adormece. Aí você sabe, Jesus, ele estava ali cansado, ele tinha pregado para multidões, ele tinha ali feito muitos milagres, ele estava exausto. E nessa travessia, ele dorme no barco, enquanto os próprios discípulos estavam ali velejando. O interessante é que os discípulos eles eram pescadores profissionais, alguns deles. E
Jesus, ao adormecer, acontece que eles, né, começam ali a terem problemas com vento, com maré, né, com corrente de água, mas eles eram profissionais naquilo que eles faziam. Eles conheciam de vento, conheciam de marés, conheciam de mar revolto, e eles estavam ali conduzindo a embarcação enquanto Jesus dormia. Mas o que eu acho interessante aqui é nessa expressão de que Jesus ele dorme, porque às vezes a gente acredita que por mais que a gente esteja passando por algum problema e a gente imediatamente ali não está vendo solução, não está vendo esse problema cessar, acabar, às vezes a gente acha que Deus ele não está olhando para nós, que Deus ele está ausente, que Deus está dormindo e que Deus não está vendo aquilo que a gente está passando, não é verdade? E quando Jesus ele adormece, vem uma grande tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água. Então, às vezes acontece isso na nossa vida, né? As tempestades, né, que sobrevêm sobre nós, né, nos dias ruins, nos dias maus, elas começam a encher o barco da nossa vida de preocupação, né, de ansiedade, de nervosismo. E aí a gente fica ali nervosos e preocupados com a situação, porque a gente não sabe como resolver esses problemas. E por mais que aqui, como eu falei, os discípulos eram profissionais, entendiam de vento, entendiam de maré, né? Eles se viram ali incapazes, eles se viram ali como pessoas ali que não estavam conseguindo sair daquela circunstância, daquele problema. E aqui, logo em seguida, diz assim, que o barco, né, se enchia da água. E à medida que o barco ia se enchendo, eles estavam ali mais nervosos, mais preocupados. Mas interessante é que estava enchendo e eles estavam tentando dar um jeito. Por quê? Porque eles eram profissionais nisso e eles demoraram até chamar Jesus. Então aqui eles se enchiam de água, estando eles em perigo. Quantas vezes na nossa própria vida mesmo, nós ficamos numa situação complicada e precisamos de socorro por estarmos em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram. Então, quando eles percebem o perigo iminente, quando eles percebem que o esforço que cada um tem não está contribuindo e ajudando em nada, e a situação ainda permanece, eles têm essa ideia de se aproximar. Não espere as coisas ficarem ruins demais para você pedir auxílio ao Senhor. O Senhor ele está sempre à disposição para te salvar. O nome dele é salvação e ele ama salvar as pessoas. E aqui eu não estou falando apenas de salvação do inferno, porque isso ele já fez conosco, que somos filhos. Mas ele ama também nos salvar de muitas outras situações que às vezes você julga não ter solução e você procura ajuda em pessoas, procura ajuda em banco, procura ajuda, né, nas pessoas mais próximas, mas na verdade o Senhor ele é o Salvador. O Senhor ele ama nos salvar, ele ama nos ajudar. E aqui no texto diz, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo. Então Jesus estava no barco com os discípulos, esse é o barco da nossa vida, e aqui eles se aproximam e o despertam, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E o interessante é que em outra versão do Evangelho, diz assim que os discípulos chamaram, despertaram Jesus e disse, mestre, mestre, Senhor, não importa que pereçamos? Então essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Diante de situações adversas, quando chegam para Jesus e falam assim, Deus não está olhando o que eu estou passando, não?
O Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando, a aflição que eu estou passando, a dificuldade, né, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, pessoas se levantando. O Senhor não está vendo, não? Então essa é uma pergunta que os discípulos fizeram, que às vezes a gente mesmo faz diante de Deus. Então aqui os discípulos chegam para Jesus dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E agora Jesus ele entra em cena porque aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Não, como eu falei, não apenas essa questão da salvação do inferno, mas essa é a salvação nas circunstâncias. E aqui ele se levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Aquilo que os discípulos estavam tentando fazer através da habilidade, através daquilo que eles aprenderam como pescadores e não tiveram êxito, Jesus em um instante resolveu o problema. E o que eu gostaria de enfatizar também aqui nesse pequeno trecho que a gente leu é que o Senhor, ele repreende o vento e a fúria da água. Então veja, existem circunstâncias na nossa vida que não é Deus que as envia. Como a gente falou, né? O mundo jaz no maligno, o diabo, ele trama, ele arquiteta para que pessoas caiam, para que pessoas sejam ali frustradas em seus planos, em seus projetos. O diabo tenta o tempo inteiro destruir as vidas, destruir ali os projetos dos filhos de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele repreende o vento e a força da água. E aquilo que ele repreende, ele está repreendendo, não é o que Deus enviou. Isso daqui Deus não enviou. Esse tipo de tribulação era algo espiritual. Esse ataque era algo espiritual. O mundo espiritual estava ali tentando resistir a Jesus e aos discípulos de cumprirem com o propósito. Lembra que eu falei aqui logo no começo que o propósito deles estarem no barco era passar para a outra margem, passar para o outro lado. Essas foram as palavras que o Senhor disse. Então, Jesus repreende a ação desses espíritos malignos, desses demônios, porque os discípulos entendiam de velejar, mas essa guerra era uma guerra espiritual, que eles mesmos não davam conta. Da mesma maneira, nós não venceremos guerras espirituais de maneira natural. Nós somos seres espirituais, somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo. Aquilo que é espiritual precisa ser frontalmente ali posicionado diante do mundo espiritual. Você é espiritual e existem guerras que são espirituais. Então Jesus se levanta e repreende os ventos e a fúria das águas e cessam. Fez-se grande bonança. E acredite, as lutas que você passa com o Senhor, você vai ter muita paz, vai existir muita bonança, né? O tempo vai melhorar, as circunstâncias vão passar e o Senhor vai se revelar grandioso na sua vida e na minha vida. Então, e disse-lhes, o Senhor diz agora para os discípulos: onde está a vossa fé? Aqui é uma exortação. Por que Jesus os exorta? Porque até aqui eles estavam caminhando com Jesus, eles viam Jesus, né, fazer milagres, eles sabiam que o intuito do discípulo era se tornar como o próprio mestre é. E aqui, quando eles clamam por Jesus, eles dizem: mestre, mestre, estamos perecendo. E eles sabiam que o discípulo, o mínimo que ele deveria ser é se tornar como seu mestre. Então Jesus ele diz: e disse-lhes, onde está a vossa fé? Por quê? Porque primeiro eles já tinham uma palavra, e essa palavra era chegar até o outro lado. Segundo, que
eles, como discípulos, deveriam se posicionar como mestre. Então, era na verdade eles que deveriam ter essa percepção do mundo espiritual. Eles deveriam ter enxergado que aqueles ventos, que a força das águas, não eram naturais. E eles deveriam se posicionar no mundo espiritual contra aquela ação. E eram eles que deveriam ter repreendido a ação dos ventos e a ação das águas. Lembra, lá no Éden, o Senhor, ao fazer o homem do pó da terra, ele disse e abençoou-os, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, crescei, enchei a terra. E logo depois ele fala: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. Primeiro, Deus ele nos dá a bênção, depois nos mostra o propósito: cresça, avance, multiplique-se. E logo depois ele pede para que a gente exerça autoridade, exerça governo, exerça o domínio. E aqui era exatamente um ponto em que muitos de nós acaba se perdendo por não conhecer quem somos, a identidade que temos, a autoridade que possuímos e também aonde é que nós devemos nos posicionar. Porque tem guerras, irmãos, que Deus está apenas esperando você se posicionar. Tem momentos da nossa vida que Deus está esperando você ter uma atitude de fé, para repreender o diabo, uma atitude de fé para declarar a palavra de Deus, uma atitude de fé para liberar a palavra de cura, liberar a palavra de libertação, liberar a fé que está aí no seu coração por meio da palavra de Deus. Tem circunstâncias que não é Deus quem traz, mas é o diabo quem faz. E nesses momentos, Deus está esperando de você uma atitude, uma posição, um posicionamento em fé diante disso. Então veja, o diabo está solto por enquanto e ele está aprontando. E é muito fácil você estar ali passando pela rua e encontra ali uma placa numa casa, num portão, dizendo: cuidado com o cão. E aí o cão está do outro lado do portão e ele está preso em uma coleira. E aí você olha para ele e faz assim: eu não tenho medo de você. Mas se esse cachorro, esse cão, não tiver em coleira e esse cão brabo consegue sair, você não vai ali agora dar essa ordem, Eu não tenho medo de você, você vai sair correndo. Então é muito fácil você ter autoridade enquanto o cachorro está preso. Mas se o cachorro se solta e vai para cima de você, você tem que entender que você tem autoridade, você tem ali a natureza divina dentro de você para repreender a ação desse cão. Obviamente é uma ilustração, mas você é um filho de Deus. E como um filho de Deus, você precisa ter a fé que traz a paz, a fé que traz ali a bonança no tempo da guerra e no tempo da luta. E Jesus, ele repreende os discípulos exatamente por causa disso. Jesus falou: onde é que está a vossa fé? Porque se você tiver fé diante desses ventos fortes e diante dessas águas revoltas, você vai exercer domínio sobre essa situação. E a palavra diz assim: e eles, temendo, maravilhando-se, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Olha que coisa poderosa. Os discípulos estavam caminhando ali com o Senhor há algum tempo. E caminhando mesmo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, recebendo vida, recebendo fé, vendo o que Jesus fazia. Isso é algo extraordinário porque eles ainda não tinham a percepção de quem Jesus era.
né, na sua plenitude. Isso é algo que eu quero falar também para você. Não importa o quanto você conhece Jesus até aqui, essa percepção, esse conhecimento que você tem acerca dele ainda é muito pequeno. Acredite, ainda é muito limitado. Deus, ele é o nosso Deus, ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, ele pode todas as coisas. O que é impossível para você, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, à medida que a gente vai caminhando, a gente está nessa caminhada aprendendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso. E não importa o quanto você saiba de Deus até aqui, o seu conhecimento ainda é muito pequeno, ainda é muito limitado para aquilo que Deus realmente é. Então não importa o tempo de igreja que você tenha, não importa o quanto você acha que conhece Deus, ainda é muito pequeno, acredite no que eu estou te falando. A palavra de Deus lá em João, no capítulo 17, no verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai aprender de Deus durante toda a eternidade. Esse Deus que é único, você também vai conhecer a Jesus Cristo, a este que Deus enviou. Por isso, sempre tenha olhos abertos e o coração sensível para receber ainda muito mais instrução e conhecimento acerca desse Deus que é ilimitado em sabedoria, em ciência, em conhecimento, em grandeza, em poder. Ele pode todas as coisas. Até aquilo que você acha que Deus ele pode fazer na sua vida é muito pequeno realmente. A palavra de Deus diz que ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossa vida. Por isso, não limite, não coloque barreiras diante do conhecimento de Deus. Deus ele é ilimitado e estamos aqui para aprendermos mais sobre esse Senhor, sobre esse Deus tão poderoso. Que o Senhor tenha abençoado a sua vida com essa porção da palavra. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Um forte abraço.